Vamos então serenando nossas mentes, nossos corações. Mentalizemos a figura mansa, benevolente do nosso amado Mestre Jesus, também direcionando nossos pensamentos ao Pai, pedindo o amparo, a proteção e a permissão que os bons espíritos nos acompanhem nesse momento em que estaremos ouvindo a nossa querida amiga Cristina vai nos trazer estes ensinamentos que a doutrina dos espíritos nos proporciona, com certeza, com o auxílio dos nossos mentores, o protetor de cada um de nós, consigamos assimilar estes ensinamentos, mas que principalmente os consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Também pedimos por aqueles amigos nossos que por qualquer motivo não conseguiram estar conosco hoje, que também sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos de muita paz, de muita harmonia, de muito amor em seus lares, no meio em que convivem. Também pedimos a proteção e o amparo à nossa amiga Cristina, que estará passando estes ensinamentos, seja amparado, orientado pelo seu anjo guardião, pelo seu guia, pelo seu mentor, e que consiga nos trazer aquilo que precisamos para a nossa melhora. E assim seja. Então, meus amigos, hoje a Cristina já há algum tempo está conosco, participando, também estudando a doutrina conosco, nos auxiliando no aprendizado, no entendimento. A Cristina Staldinger, sobrenome. Hoje, então, ela vai nos trazer, na sua exposição doutrinária, intitulada As Perguntas de Jesus. A Cristina, então, é trabalhadora voluntária da Associação Espírita Cristã Caminho do Bem, da cidade de Ibirama, em Santa Catarina, presidente da casa, coordena grupos de estudos, evangelizadora, atua no PASP e também no atendimento fraterno da casa. Então essa é a Cristina que vai nos trazer hoje a sua palestra. Vou passar para ti então, Cristina. Ok. Obrigada pela apresentação, gente. Então, olha só, esse livro aqui, é nele que eu me baseei, né? As Perguntas de Jesus, do Felipe Trucolo Mascarenhas, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E quando eu comprei esse livro, comecei a ler, gente, fiquei impressionada, assim, de como essas perguntas de Jesus têm a ver conosco, né? Tocam o nosso íntimo. Então, gente, se a gente fala em doutrina espírita, não tem como a gente esquecer da questão 625, né? Porque a primeira edição do Livro dos Espíritos não continha essa questão. Era um livro de filosofia, um livro de ciências, mas ele ainda não tinha ele tinha já falado em Deus, mas na segunda edição, quando então tinha as outras questões, inclusive a 625, quando Kardec pergunta quem é o modelo e guia para nós seguirmos, né? E os espíritos responderam que é Jesus, né? Então, Jesus é o nosso modelo e guia, não existe espiritismo sem cristianismo. E agora eu vou falar uma coisa que não se deve fazer, né? Estou fazendo um curso de oratória espírita e diz que a gente não deve dar suas opiniões, né? Mas a minha opinião é de que nós vamos levar milênios ainda para entender, na essência, a mensagem do Cristo e principalmente vivenciar, né, gente?
porque a gente estuda, a gente sabe o quanto é maravilhoso, mas empregar isso no nosso dia a dia é bem complicado, né? A mensagem do Cristo é maravilhosa e ela resolve os problemas todos da humanidade, basta só seguir, aí que está o problema, né? Então, gente, eles começam falando assim, ó, que aquele atavismo farisaico ainda está em nós. O que que é isso? Que é aquela coisa do culto externo, né? Nós ainda refletimos muito em nós as nossas existências passadas, inclusive essa vai ser a primeira questão, né? E esse culto externo ainda, ele é muito forte, a gente ainda tem muita necessidade de dogma, de ritos, né? Nós espíritas até estamos conseguindo nos desvincular disso, mas eu tenho alunos e pessoas que participam da casa espírita e que eles ainda sentem muita necessidade de ajoelhar, de acender uma vela, de ter uma imagem na sua casa para fazer uma prece, né? Então, esse atavismo farisaico, que é aqueles túmulos caiados, né? Que Jesus se referiu, ele ainda está muito forte em nós. Mas nós espíritas, a gente poderia perguntar assim, se ele está em nós ainda por um descuido, a gente ainda não se deu conta? Se ele está em nós por uma negligência moral, tipo assim, é melhor não saber tudo isso aí, sabe? Porque isso aí vai exigir que eu tome uma atitude e mude a forma de viver, né? Isso acaba conflitando com o tipo de existência que nós estamos tendo, né? A reforma íntima é necessária, mas ela é difícil, ela é dolorosa, então às vezes a gente vai deixando isso para trás, né? Ou é apenas por falta de reflexão. E aí nós espíritas, deixa eu dizer oi aí para a Marilza, bem-vinda, e o seu Edgar ali, a Marilene, acho que entraram, né? Sim. Olha que coisa linda ver esse seu Edgar aí com saúde, sorrindo. Bem-vindos. Obrigada. Então tá, daí ou seria só uma falta de reflexão, né? E nós da doutrina espírita, a gente não temos essa desculpa, porque o tempo todo dentro da doutrina, ela nos faz refletir, né? Refletir sobre tudo isso, né? E aí fica aquela pergunta, a gente tem pautado a nossa vida na horizontal ou nós já temos tido alguma coisa de verticalização, ou seja, estamos aqui muito no material ou já temos dedicado uma boa fatia do nosso dia, da nossa semana, enfim, para as coisas verticais, ou seja, essa conexão espiritual, né? Porque nós temos que sempre pautar a nossa vida como espíritos imortais que somos. E a gente acaba, às vezes, levando a nossa vida como espíritos mortais, como seres mortais. Mas o que vai morrer é só o nosso corpo. O nosso espírito vai prosseguir. Então, a gente tem que pautar isso, nos considerando realmente espíritos imortais, porque era para o espírito imortal sempre que Jesus falava, né? E, gente, nós temos muito poucos anos de fé raciocinada. São 170 anos de doutrina espírita. É pouco tempo, né? Talvez para nós seja a primeira encarnação como espíritas. Então, como é que foram as nossas existências passadas, né? Então, assim, a gente tem que considerar que a gente tem muito pouco tempo. Então, nesse atual estágio evolutivo, a nossa fé ainda é muito fraca. Assim também como o nosso modo de orar, gente. Embora a gente ache que a nossa fé é forte, a gente acha que a nossa prece ela é sentida e concentrada, mas é assim, muita coisa eu falo por mim, né? Mas eu acho que a nossa fé ainda é muito fraca, a gente ainda se desespera muito, a gente ainda tem medo, a gente ainda tem muita angústia. Então, fortalecer essa fé realmente e daí fazer com que a nossa prece seja uma coisa sentida, ainda é desafiador, mas vamos no caminho, nunca com medo e com preocupação, né? O Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância.
Então, se a gente começar a parar para realmente pensar e se dirigir a essas perguntas todo dia, passar em revista o dia, como é que a gente conviveu com as pessoas, como é que a gente reagiu diante das situações, né? Isso vai proporcionando o nosso autoconhecimento. E esse autoconhecimento também é um processo de muitas existências, mas se nós começarmos nessa, já é um grande passo. E nós temos ali todo um arsenal de livros. A Joana de Ângeles, ainda assim, considero ela pouco acessível, ela é difícil, né? Porque o linguajar da Joana é difícil, ela usa muitos preceitos psicológicos que às vezes a gente não alcança, mas não vamos ter pressa, né? Eu acho que nessa existência a gente já começou essa luta pelo nosso autoconhecimento e já vai ser uma bagagem que a gente vai levar para o mundo espiritual. E quando a gente faz essas perguntas para nós mesmos sobre o autoconhecimento, por que eu procedi desse jeito, por que eu procedi daquele jeito, essas respostas podem doer para a gente. Algumas doem, e aí às vezes a gente acaba parando de fazer. E algumas estão bloqueadas. O nosso ego, orgulhoso, vaidoso, egoísta, ele às vezes bloqueia essas respostas. Por que eu agi de tal jeito? Ah, porque eu fui uma egoísta. Ah, porque nessa hora bateu o orgulho. Ah, porque isso aí foi vaidade da minha parte. Essas respostas a gente dificilmente tem coragem, né, de dizer, né? Então, seria melhor não questionar? Não, né? Melhor questionar, né? Então, gente, autoconhecimento é a chave do trabalho de transformação para que a gente consiga evoluir. E essa deve ser a nossa tarefa de todo dia, buscar esse autoconhecimento. Mas os paredões do ego sempre vão representar um grande obstáculo. E aí, hoje em dia, vocês já viram isso, né? Que existem muitas terapias de autoconhecimento, né? Em cada esquina a gente vê terapias agora que prometem buscar o teu eu interior, de tratar a tua criança ferida, as mulheres agora de exaltar o seu feminino, enfim, olha, eu vejo assim muito, e eu acho isso tudo muito bom. Eu acho que de uma forma ou de outra isso vai fazendo um esgotamento kármico, porque todos nós estamos enfrentando karmas na nossa existência. E essas terapias todas acabam facilitando com que a gente passe essa encarnação enfrentando melhor os karmas de cada um. Então, eu sou favorável a essas terapias desde que elas busquem isso, da pessoa se abrir, da pessoa buscar, da pessoa compartilhar com outros, né? Aí tem tanta coisa hoje em dia acontecendo de bom nesse sentido. Bom, as nossas respostas às perguntas de Jesus devem vir lá do nosso mundo interior. Hoje eu acho que eu vou colocar 3 perguntas para vocês, são mais de 20 que tem nesse livro, mas nós vamos começar com 3. E essas perguntas devem vir lá do nosso mundo interior. Lembrando que Jesus, quando ele fazia a pergunta, ele estava perguntando para o espírito imortal, não para o espírito mortal. Não existe espírito mortal, né? E como então a gente encara essas lições de Jesus? Como algo inalcançável, como um mito, como um conto de fadas, algo impossível de realizar? A gente costuma dizer, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, mas daí logo vem aquela coisa, mas ele era Jesus. Sim, mas ele também fez toda uma trajetória. E hoje é um espírito perfeito. E se ele esteve aqui na Terra, está sempre conosco, ele governa o nosso planeta, né? Mas se ele esteve aqui aqueles 33 anos e usou 3 anos para nos passar mensagens tão robustas que eu digo, por isso que eu digo que eu acho que nós vamos levar milênios para entender elas na essência, né? Ele acredita que nós vamos conseguir dar esses passos já. Então a gente tem que acreditar realmente que nós podemos entender esses ensinamentos. Então, para começar as perguntas, gente, assim, ó, se vocês quiserem interromper a qualquer hora, podem interromper, mas se vocês quiserem ir anotando alguma coisa para a gente depois abrir um bate-papo, também tranquilo, tá? Porque vai ser, assim, bastante dialética essa nossa passagem aqui, ela é muito cheia de perguntas, tá? Então, antes de começar,
Eu vou querer que vocês pensem em uma coisa, tá? Para ouvir essas perguntas de Jesus, imaginem que vocês estão lá pisando o solo da Palestina há 2000 anos, tá? Estamos lá? Sintam o perfume das flores lá daquela época. Deve ser umas flores bem exóticas que a gente não conhece aqui, mas provavelmente muito perfumadas, né? Sintam aquelas brisas que vêm lá do Mar da Galileia, mas também sintam todas aquelas vibrações antagônicas que reinavam naquela época, né, gente? Tinha muita tristeza, tinha muita dor, muita opressão, mas também tinha muita busca, muita esperança daquele povo que seguia Jesus. Então, essas vibrações antagônicas, vamos sentir também. E, antes de tudo, né, e sempre, percebam, tentem observar, sentir o olhar indagador e amoroso do Cristo. Aquele olhar, um leve sorriso, um olhar de paz, ok? Então tá, então vamos passar para a primeira pergunta. Lembra da pergunta, qual é o teu nome? Todo mundo lembra dessa passagem? Qual é o teu nome? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Mateus foi provavelmente o único apóstolo de Jesus que era alfabetizado. Os outros todos eram analfabetos. Talvez Judas tinha alguma alfabetização, mas Mateus era alfabetizado por ser cobrador de impostos. Então, lá em Mateus 5, versículo 9, tem a seguinte passagem. E foram para o outro lado do mar, para a região dos Gerazenos. Depois vou explicar o que é os Gerazenos. Tendo ele, Jesus, saído do barco, imediatamente veio ao encontro dele, saído lá dos sepulcros, e nem com corrente ninguém mais podia amarrar esse homem que veio. Por ter sido amarrado muitas vezes com grilhões para os pés e correntes, e ter despedaçados essas correntes todas, estraçalhado os grilhões para os pés, ninguém era mais capaz de domar esse homem, de tão dominado, né? E durante toda a noite e dia ele ficava lá nos sepulcros e nos montes, gritando e cortando-se com pedras. E quando ele viu Jesus de longe, ele correu e reverenciou Jesus. Gritando com grande voz, ele disse: O que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Aí Jesus diz assim, conjuro-te por Deus, não me atormentes. Ah, não, o homem ainda diz, conjuro-te por Deus, não me atormentes. E Jesus disse, espírito impuro, sai do homem. E perguntou, qual é o teu nome? E ele lhe diz, Legião, porque somos muitos. Tá? Então, essa é a passagem, é uma passagem bem enigmática, gente. Os Gerazenos era um lugar lá em Gerasa. Gerasa ficava a 50 quilômetros do mar. Ali aconteceu aquela história de que eles dizem que Jesus afastou os espíritos desse homem e eles foram para os porcos, e os porcos pularam no mar e morreram, tá? Mas hoje, com o estudo do Evangelho Redivivo, sabe-se que isso não procede. Tá? O que pode ter acontecido ali é que, se foi que Jesus afastou uma falange de espíritos muito severamente ligados no mal, né? Essa energia talvez tenha sido sentida por porcos que daí saíram correndo, tá? Porque os animais também sentem vibrações, né? Mas Jesus jamais mandaria espíritos irem para os porcos. Isso seria uma falta de benevolência, e a gente tem que saber que metempsicose não existe, né? Não tem como espíritos humanos entrarem em animais, né, gente? Mas talvez ali foi uma crítica política aos romanos da época. Cada local dali era governado por uma legião, e a 15ª legião que governava ali, ela era a mais temida e a violenta.
tinha um terrível exército, e essas legiões tinham bandeiras, e essa dali tinha um mascote, que era um javali. Então, talvez essa fala foi uma crítica política, tá? Só para colocar vocês assim, como era 50 quilômetros do mar, não tem como esses porcos pularem no mar, e os judeus nem comem porco. Por que ia ter criação de tanto porco ali, tá? Só para colocar vocês assim, porque isso aí é uma coisa que os espíritas muitas vezes indagam, tá? E olha só, gente, esse homem totalmente obsediado ali, quando ele viu Jesus, ele disse: "O que queres de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo?" Como que ele sabia que era Jesus, filho de Deus Altíssimo, gente? Olha a mediunidade desse homem. Uma mediunidade que estava totalmente a serviço da conexão com espíritos equivocados e que fizeram esse estrago, né, nele. Então tá. Agora vamos encarar por outro lado essa história de legião, né? Se Jesus fizesse essa pergunta para nós: como é o teu nome? Eu ia dizer: meu nome é Cristina. Tá, mas eu estou a Cristina, eu não sou a Cristina. Nessa existência, estou nessa personalidade que é a Cristina. Nasci naquela família, tenho essa profissão, formei a minha família, né? Mas o espírito que habita em mim, Cristina, agora nessa existência, é um espírito milenar que já passou por várias encarnações, não é isso? Tá? Então, que a gente sempre lembre isso, nós estamos quem nós somos, mas a essência, a nossa individualidade, ela vem em várias existências, assumindo personalidades diferentes, visando a nossa evolução. Nós não somos essa personalidade transitória dessa existência. Então, o que nós somos? Somos o resultado de um longo processo evolutivo. Aquele Gerazeno, ele não poderia ser nós, perturbados por não termos uma referência básica de saber quem realmente somos? Vocês nunca param para pensar isso assim, meu Deus, quem eu sou realmente? Com o estudo da doutrina, vocês não perceberam que surgiram mais perguntas do que respostas para nós mesmos? Não é verdade? Meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu fiz certo? Será que é isso mesmo? A gente acaba se questionando e se cobrando bem mais, né? Mas nessas situações, gente, o mestre sempre nos procura. Aí é um livro que cai na nossa mão, é um convite para alguma palestra, é uma palestra, às vezes, que a gente vai assistir. Às vezes o convite de Jesus vem através da dor, né? Quando a dor bate feio mesmo, a gente acaba buscando uma solução. Mas a decisão vai ser sempre nossa, né? Então, assim, não adianta querer culpar ninguém, porque sempre a decisão é nossa. E essa busca é imensa, mas o empenho, a dedicação, a disciplina, o desapego do materialismo ainda é um grande entrave. Por mais que a gente lute contra, mas a gente ainda é muito horizontalizado. Nesse sábado, a gente teve reunião do Conselho Federativo Regional, da FEC, né? E aí, sempre aquelas mesmas questões que vocês também devem conviver com isso. Poucos trabalhadores na casa espírita, os grupos de estudo começam com 30, 40, quando tu vai ver, não tem menos de 10, né? Então, assim, manter esse empenho, gente, ainda é muito difícil, mesmo dentro da doutrina, que nos traz tanta revelação de verdades, de luzes, né? E a gente ainda tem dificuldade. Então, quando Jesus perguntou o nome do Gerazeno, essa pergunta atravessou séculos e ecoou na percepção espiritual. E aí fica para nós também, já sabemos quem somos, olhando para a nossa vida? Daí é só olhar as coisas que tem na nossa vida, o que nos aflige, o que nos perturba, o que dificulta. Tem gente muito preocupada, às vezes, em saber de vidas passadas, o que eu fui nas vidas passadas. Isso não interessa, é melhor a gente não saber.
Eu sempre digo, prefiro não saber. A gente provavelmente fez muita pisada na bola, muito errado, né? Então é melhor não saber. Olha as coisas da tua vida hoje. Ali tu vais ter a resposta do que tu tá precisando resgatar, onde que tu falhou nas vidas passadas. E a mesma coisa, tem gente que se preocupa com o que vai ser na vida futura, nas próximas existências. É só olhar o que está semeando. Como é que está semeando como mãe, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como profissional, enfim, como cidadão do mundo? Aí tu já vai saber o que vai precisar nas existências futuras, né? Então, legião porque somos muitos. Todos nós podemos responder, dar essa resposta. Se perguntar para Gorete, como é teu nome? Legião, porque tu é resultado de muitos, né? A gente é essa construção de cada existência que nós tivemos, ficou alguma coisinha. E muitas vezes. E a doutrina espírita, ela nos esclarece sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas. Lá na questão 459, diz que de ordinário são os espíritos que nos dirigem. Eu não gostava dessa resposta, quando diziam, de ordinário são os espíritos que vos dirigem. Como assim? Eles não me dirigem, eu dizia, né? Mas é porque nós vivemos muito numa frequência baixa, numa frequência vibracional baixa, e permite o acesso, porque o nosso anjo de guarda, os espíritos benfeitores, eles estão sempre de plantão para nos ajudar, sempre. O problema é nós estarmos em conexão com eles. O que é mais fácil acontecer na humanidade é essa conexão com os espíritos pouco evoluídos, aí eles nos dirigem, né? Nos dirigem para o mal. Alguns dirigem para o mal, para o bem, outros para o mal, depende de nós. Nós já tivemos existências em diversas épocas, em diversas culturas, em variadíssimos contextos, e tudo isso está gravado no nosso interior. Os acontecimentos, os pensamentos que tivemos, as escolhas que fizemos, os hábitos, os sentimentos. Gente, o perispírito nosso, ele é uma esponjinha, ele vai captando tudo, tanto que é bom quanto que é ruim. Todos os aprendizados da nossa inteligência, tudo fica marcado, gravado no perispírito. E na próxima existência, isso vai se expressar num outro corpo físico. De todos os nomes que já tivemos, será que tem algum que prepondera ainda nessa encarnação atual? Quantas vezes nós talvez estamos dando vazão àquele soldado cruel que a gente foi? Ou aquela pessoa violenta, aquela pessoa magoada, aquela pessoa autoritária, ou uma pessoa extremamente submissa e que nessa existência tem um comportamento que ninguém entende por que ela age daquele jeito. É reflexo das existências passadas que ainda predominam muito nela. Todos nós, nesse processo de autoconhecimento, identificamos as tendências a serem trabalhadas e educadas. Mas daí tem que ter um olhar, assim, bem corajoso, realmente, para olhar para as nossas más tendências. Nem sempre a gente tem essa coragem, melhor não olhar, né? E também percebemos as virtudes que podemos desenvolver. Isso que é maravilhoso. A gente pode ver as más tendências, mas também todos nós temos muitas virtudes que a gente pode desenvolver. Lembra da parábola dos talentos? Então, o que a gente fez com aqueles talentos que a gente recebeu? A gente não vamos enterrar ele, gente, vamos fazer ele produzir com juros, correção monetária e tudo mais. E a gente tem muito talento para fazer crescer, né? São tantas as vivências gravadas em nós que podemos dizer que somos constituídos de uma verdadeira legião de personalidades e de experiência. E se hoje estamos na doutrina espírita, gente, isso é o quê? É um mérito? Nós já tivemos um merecimento? Ou será que é uma última oportunidade? Como eu disse para vocês, acho que a nossa primeira encarnação, talvez como espíritas, eu agradeço todos os dias, né? Porque eu comecei muito tarde na doutrina, 45 anos que eu fui, né? Que o meu pai começou e tudo.
Mas hoje em dia eu agradeço por estar trabalhando na doutrina. Às vezes é cansativo, são muitas tarefas, mas eu acho que Deus sabe que o meu ombro aqui suporta, né? Então vamos adiante, tá? Então tá, Emmanuel nos fala o seguinte: sem ilusões, ainda hoje, quando nos aproximamos de Jesus, nós nos reconhecemos não apenas afinados com vários grupos de companheiros tão devedores quanto nós, mas igualmente nessa lamentável dispersão íntima, como se nós encerrássemos um feixe de personalidades contraditórias entre si. E é isso mesmo, né? As várias existências serviram para diversos tipos de resgate. Em cada existência, a gente faz um resgate. E essa dispersão íntima que ele fala, assim, às vezes a gente sente que está sem rumo, sem destino, sem foco, dispersos dessa nossa realidade de espíritos imortais, sendo muito influenciados pelas coisas materiais, né? Então, essa fala do Emmanuel eu achei fora de série. Atraído por Jesus, aquele Gerazeno estava começando o processo dele de autoconhecimento. Pelo fato dele estar se aproximando de Jesus, já era um passo. E Jesus, sendo puro amor, esse amor é uma lei de atração para tudo e para todos. E nós hoje somos atraídos para as fileiras do Evangelho Redivivo, recebendo esse convite para fazer essa jornada interior para o nosso autoaperfeiçoamento. E de que maneira nós estamos nos apresentando? Cada um de nós é essa legião de erros que cometemos nas existências passadas. Mas isso é maravilhoso, gente. Fomos criados simples e ignorantes, nosso planeta já está num processo de regeneração. O que a gente já conseguiu fazer até aqui, né? Eu acho que já foi um grande crescimento. Nós somos a legião dos erros que cultivamos no presente. Os erros passados, tudo bem, mas cultivar erros no presente é insistir, né? No que não é legal. Dos erros que a gente acabou assimilando e dos erros que até aprovamos para nos acomodarmos a situações que nos favoreçam. Isso aqui é muito grave, gente. Tem erros que a gente sabe, a gente aprova e continua seguindo no erro, porque isso convém, isso é confortável. Quantas pessoas a gente conhece nessa situação? O interesse pessoal, né, como diz lá uma das perguntas do Livro dos Espíritos, o interesse pessoal é o maior obstáculo à evolução espiritual. E quem não, né, gente? Quem não se deixa, às vezes, ou muitas vezes, levar pelo interesse pessoal? Primeiro eu, primeiro a minha família, primeiro a minha casa, primeiro o meu bairro, primeiro, né? Então, isso tudo é bem pesado ainda. Quando Jesus pergunta o nosso nome, vamos recordar a nossa essência. Qual é ela? A gente precisa pensar, sentir e viver como espírito imortal que somos. A gente não pode esquecer isso nenhum dia. Acorda de manhã, lembre, eu sou um espírito imortal acordando mais uma vez para essa tarefa aqui na Terra, né? Hoje à tarde eu tive uma conversa séria com uma colaboradora minha. Ela é uma moça que ela tem problemas psicológicos, ela faz tratamento com medicamentos, né? E ela simplesmente parou de tomar os remédios e começou de novo a ficar bem perturbada. Eu conversei com ela e disse: fulana, esses medicamentos vieram para te ajudar a atravessar esse mar. Ela não é nada religiosa, assim, moça de 25 anos, eu disse, esses medicamentos vieram para te ajudar a passar por esse mar que é a nossa vida, que às vezes é difícil. Como é que tu larga isso assim de repente, né? Então é isso mesmo, né, gente? Quando percebemos o mundo com esses olhos do espírito, cada acontecimento passa a ser visto como uma oportunidade de ascensão. Isso, um menino da nossa evangelização juvenil, que ele tem 13 anos, nós perguntamos por que a doutrina espírita para ele, né? E ele disse,
pela aceitação que a doutrina espírita traz. Olha, gente, o menino de 13 anos falar isso. Ele já tem essa noção que dentro da doutrina espírita nós aprendemos a aceitar, a ver cada situação como uma oportunidade. Isso é para poucos. Temos que reconhecer que a nossa responsabilidade em construir uma sociedade mais espiritualizada, que está em trajetória de afastamento do materialismo sufocante. Talvez isso vai levar séculos, milênios, mas a gente já começou. É que a gente está acostumado, assim, a gente quer ver isso ali na frente, né? Mas não, isso vai acontecer nos próximos séculos, nos próximos milênios, e nós já estamos fazendo algumas semeaduras, tá? Aí o Emmanuel diz assim, ó, se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de perseverar no bem dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir no derredor, à maneira de uma legião ameaçadora, exigindo uma funda serenidade e uma grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Não, Emmanuel, gente, dá para a gente ler o dia inteiro, né? Então, essa foi a primeira pergunta, qual o teu nome? Agora, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 50, vem a outra pergunta. Jesus faz a pergunta, companheiro, a que vens? Vocês lembram para quem ele fez essa pergunta? Alguém lembra? Companheiro, a que vens? Amigo, a que vens? Então, vamos relembrar. Jesus estava lá na quinta-feira, ele tinha ido com os apóstolos, né? Pedro, Tiago e João. E eles estavam orando. E aí Jesus falando com eles, enquanto ele ainda falava, eis que veio Judas, um dos 12. E com ele uma grande turba, né? Aquele povoaredo todo, espadas, porretes, vindos da parte dos sumos sacerdotes, que estavam apavorados com aquele ser chamado Jesus, né? E da parte dos anciãos do povo. Aquele que o estava entregando, Judas, deu-lhes um sinal, dizendo, aquele que eu beijar é esse, prendei-o. E aproximando-se de Jesus, logo disse, salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, companheiro, a que vens? Né? Foi aqui essa pergunta. Judas mesmo amando Jesus, e assim a gente passou a vida, né? Eu pelo menos, considerando Judas o fim, né? Mas Judas amava muito Jesus, muito, muito, tanto que Jesus lá na cruz, pregado ainda, fala com a espiritualidade para que eles vão lá acolher Judas que tinha suicidado, né? Então, Judas amou muito, só que ele estava embriagado com as ilusões dos poderes transitórios. Judas ainda vivia aqui na horizontal. Ele ainda não tinha entendido que a mensagem do Cristo era essencialmente espiritual. E o Judas achou, eu vou entregar a Jesus e ele vai fazer um daqueles milagres dele ali, vai acabar com tudo e, né, vai nos livrar do jugo dos romanos e nada disso era o que Jesus pretendia, né? Então ele estava embriagado com todas essas ilusões dos poderes transitórios. Jesus parecia ser a solução para aquele sofrimento todo que vivia aquele povo. E Judas achava Jesus muito humilde, muito generoso para vencer sozinho toda aquela maldade e violência. Ele vivia na horizontalidade, né? E nós, já vivemos como espíritos imortais, nós lá naquela situação, se nós fôssemos Judas, nós teríamos agido de forma diferente? Né? Se a gente tivesse equivocado achando outra coisa. No contato com as noções dos novos conhecimentos espirituais que tanto modificam o entendimento de quem nós já somos, já saberíamos responder a essa questão do Cristo? A que viemos nesta encarnação? Se a gente olhar para a nossa existência, para as nossas tarefas,
aqui viemos. Judas não tinha entendido de jeito nenhum a essência da tarefa, mas Paulo entendeu, o apóstolo Paulo, né? Paulo passou combatendo violentamente o cristianismo, né? E no final se tornou um grande apóstolo, difusor, um dos maiores difusores do cristianismo, e dedicou toda a sua vida para isso. Jesus compreendeu e solicitou aos espíritos que acolhessem Jesus no suicídio. Jesus sempre entendia isso. Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta assim: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, Deus, né, que é essa inteligência suprema, essa equação que nós não conseguimos entender, mas Deus impõe a encarnação com a finalidade de nos levar à perfeição. Para uns, a encarnação é uma expiação. Para outros, ela é uma missão. Para nós, a maioria ainda ela é expiação, né? A gente ainda está fazendo muitos resgates. Mas nós já vemos muitos missionários ao nosso redor. A outra finalidade da encarnação é de colocar o espírito em condições de se encarregar da sua parte na obra da criação. Em sintonia com essa obra geral, nós próprios progredimos. E aí, por isso que eu digo que é tão bom a gente estar na doutrina espírita, gente, porque nós temos tanta oportunidade de levar essa mensagem, seja ali para o nosso vizinho, para o nosso parente, para o nosso amigo, que quer saber. Cada um de nós é uma parte muito importante na obra da criação, gente. Cada um, e aí quando a gente pensa nisso, a gente já pensa, não, Madre Teresa, Irmã Dulce, não, gente, cada um é uma obra, é um fator muito importante ali na criação, né? É como eu sempre costumo dizer, gente, o pessoal que recolhe o lixo na cidade, eu considero eles pessoas de extrema importância, mais que o prefeito da cidade até. Porque se eles entram em greve, a nossa cidade afunda no lixo. Olha, numa empresa grande, se o presidente ou vice-presidente faltam, alguém vai dar um jeito de substituir, porque aquilo está tudo... Mas se falta a mulher da faxina, a coisa complica. Se falta a mulher do cafezinho, todo mundo vai ficar triste, porque não tem o cafezinho. Tá? Isso é só uma comparação assim de que não existe função mais, função menos. Todos nós somos co-criadores e somos muito, muito, muito importantes. Então, todos temos funções no universo, em nossas jornadas, e com essas funções nós vamos dando aqueles passos no caminho da perfeição. E essas funções são dentro da nossa família, no nosso trabalho, né, na sociedade em que a gente está inseridos, nos nossos grupos de amigos. E o André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele fala que o fluido cósmico universal molda o mundo material e espiritual, criando tudo. Então, como é que é o fluido cósmico universal aqui do nosso planeta? Como é que são as nossas vibrações mentais e que egrégora nós estamos criando, né? Toda matéria é energia que se torna visível. Aqui está um grande desafio, se a gente for falar em ciência, né, gente? Se a gente pegar essa caneta aqui, elas são átomos de carbono, né? A maioria daqui tem átomos de carbono. Mas se a gente for analisar um átomo de carbono, o que é um átomo de carbono? São prótons e nêutrons no núcleo, elétrons circulando na eletrosfera. Então, um átomo é algo vazio. Mas se ele é vazio, como é que eu posso sentir essa caneta de forma sólida? Ela é uma energia concentrada. E isso ainda, para a nossa cabeça, é difícil. E isso aqui pegou os materialistas de surpresa. Porque isso aqui é um nó na cabeça dos materialistas. Tá? Bom, a energia é força divina que nós usamos para colocar os nossos propósitos junto aos propósitos da criação. Então, eu dei esse exemplo só para a gente ver que tudo é energia. Tudo é energia, vibrando. O nosso corpo, gente, ele tem 7 octilhões de átomos. E ele pode produzir energia, por exemplo, a energia de Itaipu, trabalhando em 100% por 6.350 dias e
e iluminar o Rio Grande do Sul por 111 anos. Isso é a energia de um corpo humano. Mas por que nós não conseguimos usar toda essa nossa energia? A gente poderia usar para cura, né? Podia usar para, nossa, para tanta coisa maravilhosa. Nós ainda não conseguimos usar, gente, porque nós acabaríamos usando só para o mal. Vem uma tentativa de um assalto, o que nós vamos fazer com a nossa energia? Destruir aquilo ali. Tem uma encrenca lá, com a nossa energia, nós vamos usar muito mais para destruição do que... Então, assim, um dia nós vamos usar essa energia, mas nós temos que aprender a domar primeiro, né? E a crescer primeiro moralmente. As leis divinas, que nada mais são que leis de amor. E quando a gente fala de amor, parece aquele amor nosso de cada dia ali, o amor que eu tenho por um filho, por meu companheiro, pela minha mãe, pela aquela pessoa que é legal comigo. E não é esse amor, o amor de Jesus é um amor, e esse amor das leis divinas, ele transcende a tudo que nós podemos imaginar. E uma vez eu vi o Divaldo fazer uma fala, onde ele diz assim, ó, as energias de amor, elas são expansivas. Por exemplo, pega um átomo submetido a uma egrégora de amor, esse átomo se expande. As energias de desamor, elas são de contração. Né? Ali dá para ter uma ideia, assim, mais ou menos, como a coisa funciona, né? Essas leis divinas que existem, né? Elas prestigiam o bem praticado e nos forçando a transformar o mal, que é de nossa autoria, no bem que devemos realizar, porque o bem de todos é o eterno princípio. O que importa é isso, sempre o bem de todos. E essa é a nossa finalidade aqui na Terra, praticar o bem. Não apenas para nós, mas o bem para todos. Então, daí, continuando com a pergunta que Jesus fez para Judas, né? A nossa reencarnação é planejada, isso todos nós sabemos, né? Houve um planejamento criterioso para cada um de nós reencarnar. E nós podemos participar ou não desse processo. Nesse atual estágio evolutivo, vocês acham que a gente participa muito desse processo reencarnatório? Que a gente apitou muito lá no mundo espiritual? De novo, vou falar minha opinião, mas eu acho que não, gente. Eu acho que a nossa reencarnação foi meio compulsória, tá? Porque se a gente tivesse apitado, escolhido, a gente ia querer nascer bonito, rico, morando num lugar maravilhoso, trabalhando pouco, né? A nossa evolução moral ainda não permita que a gente participe do nosso planejamento reencarnatório. Por isso que eu acho que a gente tudo aqui meio veio compulsoriamente. Mas, enfim, os espíritos mais evoluídos sabem das necessidades que nós temos para expiar, reparar, provar, e eles vão definir as missões, né? Do que é necessário. Os espíritos pouco evoluídos, eles não participam do planejamento reencarnatório de forma direta, porque ainda estão em graus de inconsciência de sua realidade e das necessidades espirituais. Não sei se vocês leram o livro Voltei, do irmão Jacob. É a história do Frederico Figner. Ele trabalhou na FEB durante mais de 30 anos, nossa, um trabalho incrível, e no final ele era um homem muito rico, ele era dono de uma fábrica de discos da Odeon, e quando ele faleceu, inclusive, ele deixou uma quantia grande de dinheiro para o Chico Xavier, e o Chico não quis esse dinheiro, ele deu para a FEB, e a FEB, com isso, montou a sua primeira editora de livros. Mas o Frederico Figner, que no livro ele se chama Irmão Jacob, eu recomendo vocês lerem esse livro, é fantástico. Ele também tem em áudio, no Spotify dá para escutar, eles lendo o livro e comentando, né? O Frederico Figner, o livro mostra o desencarne do Frederico Figner, né? Mostrando, gente, de que, olha só, aquele espírito que parecia tão evoluído na época da gripe espanhola, ele abriu a casa dele, que era uma mansão, para receber os doentes, porque não tinha mais lugar nos hospitais. Então, se foi um homem de uma bondade, de um trabalho, de um empenho,
Mas ele, moralmente, ele dentro dele, ele não mexeu com a essência muito dele. Ele se dedicou ali, mas leiam o livro para ver como foi difícil a passagem para o lado de lá. E nós reencarnamos, percebemos que temos uma missão e acabamos nos distraindo dessa missão. As demandas da nossa vida material são tão grandes que a gente acaba distraindo, esquecendo, né? Quando encarnados, nós nos deixamos levar por todos esses apelos e distrações que nos atraem tanto no mundo material. E a gente precisa estar bem vigilante, bem sintonizados com esse nosso mundo interior, para não perder essa nossa sintonia com Deus. Isso vai exigir sempre muito foco, muita atenção. O mundo de hoje nos tira o foco, nos tira a paz, nos tira o silêncio. Há muitos anos atrás, antes de começar esse terceiro milênio, eu escutei acho que foi o Divaldo que disse, que esse terceiro milênio se caracterizaria pela higiene, pela ética e pelo silêncio. Então, claro, nós estamos no comecinho, né, gente? Higiene ainda está bem complicado, ética nem se fala, e silêncio. Nós estamos aí uma semana do carnaval, né? Daqui a pouco a barulheira vai tomar conta, né? Então, assim, são coisas para a gente pensar, né? Qual tem sido o nosso foco até aqui? Já percebemos os apelos de Jesus para o trabalho no bem? Não precisa sair por aí, não. É dentro do nosso lar, na família, no trabalho, nas nossas diversas tarefas. Né? Então, todos nós temos missões pequenas, médias, grandes, e todas elas são de extrema importância. Eu trabalho em laboratório, né? Eu e minha filha também, é bioquímica. E hoje, nossa, hoje teve muito trabalho lá e a gente faz de tudo lá, vocês sabem, laboratório mexe com sangue, com urina, com fezes, com tudo que é tipo de material humano, né? Aí eu disse para ela assim, meu Deus, filha, o que será que a gente fez na vida passada para hoje em dia nós termos essa profissão, né, de estar aqui fazendo essa luta? Mas tem uma razão de ser, né? E eu amo a minha profissão, eu faço isso com todo amor, né? O apóstolo Paulo falou assim, ó, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite a esse ministério chega, às vezes, de uma maneira muito sutil, inesperadamente. E a maioria de nós, porém, resiste a esse chamado generoso do Mestre. Ora, Jesus não é um mestre de violência. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, ele negou-se a si mesmo, ele se arrependeu, tomou a sua cruz, seguiu o Cristo até o fim de suas tarefas materiais, suportando toda espécie de vicissitude. Nós não precisamos fazer isso, gente, não é exigido isso de ninguém, né? Mas que a gente tome a nossa cruz, cada um de nós tem a sua cruzinha, que a gente não fique reclamando e tentando empurrar ela para alguém, que seja o teu sim, sim, o teu não, não, né? Se tu assume uma tarefa, faz isso com boa vontade. Judas era um apóstolo que amava Jesus, mas nas expectativas terrenas ele se tornou instrumento de forças inferiores. E que nós espíritas, quando a gente chegar no centro espírita, nos perguntemos também lá no centro espírita, a que venho? Primeiro perguntar, nessa encarnação, ao que eu vim? Lá no centro espírita, a que venho? E nessa seara de vigilância, a atenção e o foco se ampliam. Nós precisamos de muita paciência, de muita tolerância, de muita humildade, de uma profunda confiança nos desígnios de Deus que nos protege. Então, a gente tem que ter sempre essa confiança, essa certeza. Por isso que eu falei lá no começo que a nossa fé é muito fraca ainda. E a gente sempre reclama que está sobrecarregado, que ninguém ajuda. Mas, enfim, ao que eu vim. Essa é a segunda pergunta, agora vamos para a última, a terceira. João,
capítulo 1, versículo 38, lembrando, gente, que João foi aquele discípulo muito amado de Jesus, foi o mais jovem, varia muito, mas eles dizem que ele tenha 14, 15 ou 16 anos quando começou a seguir Jesus. E João foi o único que não foi sacrificado. Ele morreu de morte natural, tá? Não foi sacrificado que nem os outros 10. Judas suicidou, né? Mas o João, ele ficou bem velhinho, ele ficou exilado lá na ilha de Patmos, na Grécia, e lá ele recebeu mediunicamente o Apocalipse. E é dele a seguinte pergunta: que buscais? Essa é a terceira pergunta. No dia seguinte, novamente, João, com 2 dos seus discípulos, estava de pé ali. Ao ver Jesus circulando, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os seus 2 discípulos de João ali, né, ouviram-no falando isso e seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles estavam seguindo, né, diz para eles assim: que buscais? João Batista preparou o caminho, a verdade, os caminhos para a atuação do Mestre. Então, perguntemos a nós, quando nos aproximamos do estudo e do trabalho, nas fileiras do Espiritismo, o que nós estamos buscando? O que a gente vem fazer toda terça-feira à noite aqui nesse encontro? O que a gente vem buscar? Consolo, conforto, entendimento, né? Mas tem que estar ciente disso. Conhecimentos espíritas nós buscamos. Explicações para as finalidades da vida, qual é o motivo das dores, explicações para aquelas coisas inexplicáveis, os tais dos milagres e mistérios, né? E conseguimos provar algumas desvinculações, promover algumas desvinculações do mundo material, né? Com o passar do tempo, a gente já vai começando a se desvincular um pouco, pelo menos em pensamento. Inicialmente, precisamos de muita disciplina para preparar gestos espontâneos de amor. Aquilo até meio falso, assim, artificial, né? Mas, quanto mais a gente vai se aprofundando, mais nós vamos querendo seguir os passos de Jesus. E assim, né, gente? Olha, eu vou contar para vocês até a minha experiência, né? Quando eu comecei na doutrina espírita, eu fui para a doutrina espírita nem pelo amor nem pela dor, né? Eles dizem que tem essas 2 entradas na doutrina. Eu fui porque eu queria conhecer, porque meu pai já estava há alguns anos nos atormentando com isso, e aí eu fui buscar um centro espírita lá em Rio do Sul para estudar. Então, eu fui pela ciência, pelo aspecto científico. Gente, mas eu me encantei tanto com o Evangelho que hoje o que eu mais estudo é o Evangelho. Tanto que o nosso presidente da URI, ele me pediu: Cristina, prepara umas palestras assim mais com fundo científico, né? Já que eu sou bioquímica, trabalho nessa área, tudo, prepara umas palestras com fundo científico. Daí eu disse para ele: Pablo, sinto muito, mas eu já comecei várias e aquilo não progride. Parece que eu preciso me aprofundar nas coisas do Evangelho, né? E o Emmanuel nos fala o seguinte: a vida é um conjunto divino de experiências. A vida é um conjunto divino de experiências. Os conhecimentos e a inteligência permitem uma melhor noção das realidades da vida. Mas aquelas que conduzem à espiritualização são as mais importantes. Olhem ao redor de vocês, não sei, familiares, amigos, parentes, gente, quem é que está olhando para a espiritualização? Nós estamos trabalhando agora, Timbó me convidou para ir lá fazer uma palestra para incentivar os pais a levarem as crianças para a evangelização. Aqui nós também vamos convidar agora os pais, nós temos 30 crianças na evangelização, mas assim, sabe, aquela coisa assim que parece, vou largar elas lá sábado à tarde, porque pelo menos tem uma folga, mas eu noto que os pais não dão esse estímulo em casa de perguntar o que vocês aprenderam hoje, ou assim, né? Então, gente, nós vivemos tempos bem complicados, e a gente sabe que o que importa mesmo é tudo que nos conduz à espiritualização.
E as nossas experiências espirituais, elas não podem ser a moda de cada um. Nós precisamos obedecer a esses desígnios superiores, compreendendo Jesus intimamente e associando aos atos de cada dia. E aqui, novamente, a história da autoanálise. Cada coisa que me acontece no dia, que eu consiga autoanalisar e entender que são experiências, é um conjunto de experiências, né? Então, gente, nós já respondemos o nosso nome, legião. Já meditamos sobre o que viemos, né? Já percebemos o que buscamos? Talvez a gente ainda esteja com o foco apontado para outros pontos, mas a gente pode mudar isso. E como? Tentando fazer um silêncio interior. Isso é um desafio nesse mundo barulhento. Não só barulhento de barulhos do ouvido, não. Barulhentos de informação, né? E isso tudo mexe com a nossa mente. Podemos buscar pela prece fervorosa, que ainda é um desafio, porque a gente tem muito barulho na nossa mente, a gente não consegue silenciar para fazer realmente uma prece de conexão, de alma mesmo, né? Outra coisa, estudo disciplinado. Ai, gente, isso é tão raro. Tem desculpas e mais desculpas. Ah, não, mas eu vou estudar um dia. Não, quando meu filho se formar. Não, mas quando eu me aposentar. Não, mas quando eu não sei o quê. Não, mas quando... Sempre é mais quando, mas eu jogo lá para frente. Eu estou há anos já na coordenação dos grupos de estudo da nossa casa espírita, e a gente tenta fazer todos os horários possíveis, melhores, que privilegiem, prestigiem e deem conta de atender as pessoas. Amanhã, quarta-feira, nós temos, eu tenho um grupo de estudo às 10 horas da manhã, para alguns professores das universidades aqui, porque eles dão aula à noite, então a gente conseguiu o horário da manhã. Mas nós começamos esse grupo com 12, 13, nós estamos com 6, os outros foram desistindo. Tem gente que então, mas eu não posso vir 2 vezes no centro espírita, então o que nós fizemos? Fizemos nas quintas-feiras à noite, é o nosso dia de palestra. Então, após a palestra, eu tenho um grupinho de estudos, que a gente está estudando o livro dos Espíritos. Gente, então, olha, a palestra acaba antes das 9, tem o passe e o pessoal vai embora. Então, 9h15, geralmente já está começando, vai até 10 horas. 10 horas em ponto, a gente para. São 45 minutos de estudo para as questões do livro dos Espíritos. Nós começamos com 22, gente, nós estamos com 8. Então, assim, o pessoal tem dificuldade, né? Meditação, também desafiador para esse barulho da nossa mente, e vivência do Evangelho Redivivo. Ai, meu Deus, né, gente? Viver esse Evangelho Redivivo, tudo isso, se a gente conseguir fazer silêncio interior, prece fervorosa, estudo disciplinado, meditação, e não é aquela meditação de sentar lá naquela posição, não, meditação é parar realmente para acalmar a nossa mente e vivenciar o Evangelho, nós vamos conseguir sintonizar com todas as respostas a essas 3 perguntas. E para concluir, tem aqui o Emmanuel nos dizendo assim: escuta no íntimo, em cada lance das suas próprias atividades, a austera palavra do condutor divino, convocando-te à coerência entre o ideal e o esforço, entre a promessa e a realização. Analisa o que fazes. Observa o que dizes. Nós falamos daquilo que está no nosso coração, né? Medita em torno de tuas aspirações mais ocultas. Que respostas forneces à indagação do Senhor? Quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado. Serve, opera e caminha avante, sem temor ou vacilação, lembrando de que o verbo da verdade incide sobre nós cada dia, perguntando incessantemente: que buscais? Então, estou buscando aquilo a que vim no mundo? Para aquele que se aproxima do Cristo, vale a pergunta. Gente, é isso. Essas 3 perguntas ficam. Respirar bem fundo, acalmar a mente e sempre
agradecer muito a espiritualidade amiga que nos acompanhou nesse encontro, cada um no local onde está. Estamos com certeza cercados de energias boas, nosso mentor, nosso anjo de guarda por perto, radiante porque dedicamos essa horinha de terça-feira para esse estudo, para esse entendimento. Agradecer por podermos ter a bênção dessa doutrina que nos traz tantos esclarecimentos. Mas, acima de tudo, também fazer um pedido com muita humildade em nossos corações, para que consigamos manter a boa vontade, a disciplina, a vigilância, a busca da oração em todos os momentos, para nos manter na verticalidade, realmente buscar as coisas do mundo espiritual, buscar os ensinamentos que vêm do mais alto. E tentar, na medida do possível, sem culpa, sem medo, sem angústia, mas sempre tentar praticar no nosso dia a dia, os nossos relacionamentos com família, com amigos, com trabalho, na nossa visão de mundo, estar no mundo sem ser do mundo, e dessa forma, cada dia conseguimos colocar um tijolinho nessa construção evolutiva que é essa nossa existência aqui na Terra. Que possamos todos ter uma excelente noite de sono, onde o nosso corpo físico descansará, mas que se o nosso espírito for requisitado a trabalhos no mundo espiritual, para ser auxiliado ou para auxiliar, para aprender ou para ensinar, que tudo isso aconteça de forma muito tranquila, que retornemos ao corpo físico também em segurança, para amanhã ter um dia de muita paz e muita harmonia em nossos corações. Que a paz de Jesus acompanhe cada um de nós. Que assim seja.